por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Boa noite a todos que têm acompanhado os nossos estudos às quartas-feiras. Hoje nós iremos estudar o capítulo número 26 da Confissão de Fé. Eu vou orar, logo após eu lerei o texto de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8, e nós daremos início aos nossos estudos. Nós informamos aqueles que nos acompanham que, em virtude do decreto atual, os estudos de quarta-feira são apenas online e os trabalhos da igreja também. Os cultos presenciais são apenas no domingo, às 9 horas da manhã, nesse dia 4 de abril. Nós teremos o culto às 9 horas, o culto da ressurreição, que comumente era às 7, esse ano vai ser apenas às 9 horas o culto, não teremos o culto presencial às 18h30, mas ele será gravado e transmitido nesse horário. No outro domingo, a partir do domingo dia 11, as atividades voltam ao normal e vão ser divulgadas nas mídias da igreja para que todos possam acompanhar. Vamos orar então, agradecer ao nosso Deus este momento, esse instante, preparando os nossos corações para o estudo desta noite. Logo após então nós leremos Colossenses capítulo 2, dos versículos de 8 até o 15. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, é tão bom poder estar na Tua casa, é tão bom mesmo diante de
das restrições atuais, ó Pai, nós temos a liberdade e os recursos para podermos proclamar e explicar as Sagradas Escrituras a todos que nos acompanham. Nós queremos agradecer, Senhor, por todos os que fazem parte desse projeto, as demais igrejas, a equipe de transmissão, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo-nos cada dia mais e mais. Eu também quero orar, ó Deus, como não podemos deixar de fazer por aqueles que sofrem nesses tempos de pandemia. Deus, visita os hospitais, visita aqueles que estão nos leitos, ó Deus, restaura a saúde, Senhor. E aqueles que passaram pela tragédia e pela tristeza da morte, enxuga as lágrimas dos olhos, ó Deus, conforta, traz a esperança que só em Cristo pode haver, Senhor. E que a Tua igreja seja um agente colaborador para combater esses tempos difíceis, consolar, confortar a todos aqueles que nos rodeiam, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar então com a nossa leitura em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8. E eu quero que você preste atenção nos benefícios que a nossa união com Cristo traz aos crentes. Os benefícios que os crentes têm por causa da sua união com Cristo. Então, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que eu comecei com esse texto da carta de Paulo aos Colossenses, que fala da nossa união com Cristo? Nele, e tudo aquilo que nos é proporcionado por meio da união com Ele. Porque nós vimos semana passada, então, o que é a igreja e qual a função da igreja. Sendo a igreja, então, a congregação, a assembleia daqueles que foram chamados para fora, daqueles que foram chamados para uma finalidade específica ou por uma razão específica, a pergunta que nós vamos responder hoje é: o que é que torna ou o que é que faz a igreja se reunir? Qual é a motivação para que essa eclesia, essa assembleia, se reúna? E como nós vimos também em capítulos anteriores, sendo Cristo o cabeça e sustentador da igreja, automaticamente o principal motivo, o principal cimento, digamos assim, que faz com que os membros estejam reunidos uns ao lado dos outros numa igreja, tem que ser única e exclusivamente a pessoa de Cristo. Então, para facilitar a nossa compreensão, o capítulo 26 da Comunhão dos Santos, ele tem 3 sessões, e antes de cada sessão, eu coloquei o resumo de cada uma. Então, antes de nós lermos o texto da sessão de número 1, nós vamos ver o que ela apresenta. O que a sessão 1 exige ou apresenta aos leitores, aqueles que querem fazer parte da comunhão da igreja. Então, vamos lá,
capítulo 26 da Comunhão dos Santos, sessão de número 1. O que ela explica? A primeira sessão explica como estamos unidos a Cristo, resultando em comunhão com Ele e com os irmãos. Então preste atenção no seguinte: antes mesmo de nós lermos o texto da sessão de número 1, nós temos o princípio, devemos observar o princípio de que a nossa união com Cristo gera comunhão com Ele, com a pessoa de Cristo, e automaticamente gera comunhão com os irmãos. Por que isto é importante? Antes mesmo de nós lermos o texto da sessão de número 1. Porque, lembre-se que nós estamos numa sessão maior, ou num assunto maior, a partir do capítulo 25, que é a respeito da igreja. Então, você viu no capítulo de número 25 o que é a igreja, as marcas da verdadeira igreja. Hoje nós vamos responder o que faz a igreja se reunir, ou qual é a verdadeira motivação com que uma igreja se reúne. E aí, então, argumentando de forma pela via negativa, quais são os meios pelos quais a igreja não deve se reunir? Quais devem ser as razões pelas quais você não deve procurar uma igreja para se reunir? E isso é interessante. Nós vivemos tempos em que as pessoas são motivadas a frequentar a igreja por razões diversas, além da pessoa de Cristo, ou que não incluem a pessoa de Cristo. Nós vivemos tempos em que as pessoas frequentam a igreja por afinidade econômica. As pessoas que frequentam lá são da mesma classe social que eu frequento, têm uma renda parecida com a minha, eu posso ter ganhos frequentando essa igreja, eu consigo estabelecer um networking, então é um lugar bom para eu frequentar. Outras pessoas são motivadas a frequentarem a igreja, tendo em vista aquilo que lhes é oferecido como bênçãos da igreja. O pacote de serviços que a igreja pode oferecer a essa pessoa, e essa acaba sendo a principal motivação do indivíduo. Outros, em tempos de tantos ministérios voltados à música, ou com grandes grupos musicais ligados às igrejas, perguntam qual igreja que tem a melhor música para eu frequentar. Enfim, eu poderia fazer uma lista enorme das motivações erradas e equivocadas que as pessoas escolhem para frequentar uma igreja ou estabelecer comunhão com as demais pessoas. Veja bem, música em si não é errado, você ter afinidade com pessoas semelhantes a você na igreja também não é errado, e até ser abençoado, ou na caminhada do evangelho pedir por bênçãos na sua vida, não é errado. Mas não deve ser essa a principal motivação, ou não deve ser esse o critério com que nós nos reunimos nos bancos das igrejas semanalmente. Então eu quero que você já tenha em mente, quando você começar o estudo hoje, antes mesmo de ler a sessão 1, que você já passe a peneira ou procure responder a seguinte pergunta: o que faz com que eu frequente a igreja? E agora então preste atenção na leitura do texto da sessão de número 1 do capítulo 26. Todos os santos que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele, Jesus Cristo, comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então vamos voltar aí ao início do texto da sessão. Todos os santos que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça.
Então, a primeira afirmação que nós temos é que os novos crentes, ou os verdadeiros crentes, aquilo que você viu semana passada, aqueles que fazem parte da igreja invisível, que é a comunhão dos santos, estão unidos a Cristo. E é muito interessante, pegando o texto que nós lemos no começo de Colossenses capítulo 2, note a quantidade de bênçãos que nos são trazidas por meio desta nossa união com Cristo. O crente pela fé torna-se unido a Cristo. Nós chamamos isso, se você quiser um termo teológico mais rebuscado ou mais utilizado, de união mística. Por que ela é mística? Ela é misteriosa, no sentido de que nós não entendemos por que Deus, quando olha para nós pecadores, pela fé que nós temos na obra de Cristo, fé essa que o próprio Deus nos dá, Deus enxerga Cristo. Isto é a união do crente com Cristo. Quando, por meio da minha fé na obra de Cristo, diante do tribunal divino que eu deveria ser condenado, Deus olha para Cristo e nos dá, por intermédio dele, toda sorte de bênçãos espirituais que Cristo conquistou por meio da sua obediência. E eu li o texto de Colossenses para que você entenda o que nós temos em Cristo e quanto foi repetida a expressão nele. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele nós somos aperfeiçoados, nele nós fomos circuncidados, nele nós fomos sepultados na morte pelo batismo, nele, em Cristo, nós fomos ressuscitados. Então preste atenção de que por meio da nossa fé em Cristo, nós somos unidos espiritualmente com Ele. Às vezes nós falamos apenas a respeito da obra de Cristo por nós, e isto é verdadeiro, mas nós devemos utilizar também o termo a obra de Cristo conosco, com nós, no sentido de que aquilo que Cristo conquistou por meio da sua obediência, morte e ressurreição, nós também somos agraciados por meio desta bênção. Então isso é muito interessante. O crente, uma vez unido a Cristo, não tem como fugir dessa comunhão. E o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3, é muito interessante, que como a Trindade são 3 pessoas, mas são um em substância, quando eu me uno a Cristo, eu também tenho comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 3, parte B, diz o seguinte: ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, olhe que interessante que, uma vez unidos a Cristo, nós somos enxertados no corpo e nos tornamos, então, abençoadores ou galardoadores, usufruímos daquilo que Cristo conquistou por nós. Então, preste atenção, porque isto é muito importante. Quando eu entendo que Cristo, sendo o cabeça da igreja e o principal elo, o principal fator agregador da comunhão dos santos, eu passo a ter, então, eu consigo derrubar uma série de outros critérios que o mundo coloca para a criação de igrejas. Isso é interessante. Sendo Cristo o sustentador e alimentador da igreja e o motivador da nossa comunhão, então a igreja ela não depende de barreiras geográficas. Eu não sou apenas com os crentes que frequentam a minha igreja local. Eu sou por meio de Jesus Cristo,
com aqueles que professam a fé genuinamente no Japão, na Nova Zelândia, no Himalaia, no Oriente Médio, em todos os extremos, todos nós fomos enxertados por meio de Cristo. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser segregada geograficamente, ela não pode ser segregada etnicamente, ela não pode ser segregada devido à cor, à renda ou a qualquer outro parâmetro sociológico que se sobreponha à união com Cristo. É muito interessante quando Cristo, em João capítulo 10, quando ele se apresenta como o supremo pastor e o bom pastor, ele diz que tem um só rebanho e um só pastor. E esse rebanho é constituído não apenas dos judeus com quem ele falava, esse rebanho não é constituído apenas de norte-americanos, de sul-americanos, esse rebanho não é constituído exclusivamente de europeus, de asiáticos, de africanos, de moradores da Oceania. Esse rebanho é constituído daqueles que professam a Jesus Cristo em todos esses lugares, momentos, com rendas diferentes, cor diferentes, idades diferentes, mas unidos por meio da fé em Cristo, eles se tornam um só rebanho. Isso é muito importante para eu analisar uma série de coisas na minha igreja. Sendo Cristo o fator unificador e sustentador da igreja, eu tenho que olhar para o irmão do lado e perguntar o quanto ele se assemelha com Cristo e o quanto eu me assemelho para que nós possamos nos relacionar. Essa tem que ser a primeira pergunta. Eu tenho que olhar para as músicas da minha igreja e perguntar o quanto Cristo é pregado ou quanto Cristo é cantado por meio destas músicas. Eu tenho que olhar para o pastor da minha igreja e o quanto ele se assemelha de Cristo e o quanto ele prega a Cristo por meio da sua mensagem. Esse é o fator, o elemento agregador da igreja que deve superar toda e qualquer outra forma de diferenciação entre os irmãos. Portanto, ter comunhão, a comunhão dos santos, é mais do que fazer churrasco, é mais do que fazer almoço, é mais do que alguns passeios, mas a comunhão dos santos é a reunião daqueles que enxergam Cristo como cabeça da igreja e sabem que estão todos unidos espiritualmente a Ele. Ora, ainda olhando para a seção 1, como nós estamos unidos espiritualmente a Cristo, e é isso que a Bíblia nos afirma, como você viu aqui em Colossenses capítulo 2, nós temos juntamente com Cristo, por meio da união mística que Cristo nos proporciona, ou por meio da união mística com Ele, da nossa união espiritual com Ele, as bênçãos, e preste atenção na parte B, nas suas graças, como nos seus sofrimentos. Então, a minha união com Cristo não é um pacote de benesses. Ou, se eu quiser resumir, a maior bênção que eu tenho por meio da minha união com Cristo, ou o maior pacote, o maior elemento, é a minha salvação. Mas essa salvação se dá por meio das bênçãos que eu recebo em Cristo, mas ela implica na vida presente nos sofrimentos também. Porque Cristo, para me trazer salvação, sofreu. Lembre-se disso. Você está unido a Cristo não para apenas receber coisas agradáveis, humanamente falando, mas para que você tenha salvação, que é o suprassumo, o elemento maior da nossa união com Cristo, mas para que você alcance ou chegue à salvação, você tem que passar também pelos sofrimentos com Cristo. Então, isso é interessante, nós compartilhamos dos sofrimentos com Cristo por meio da nossa união.
com Ele. Aquilo que Cristo sofreu pela fidelidade ao Pai, por cumprir a sua missão, por ser um com o Pai e por sua obediência, nós também sofreremos. Não na mesma medida que Ele, porque Ele carregou sobre si toda a ira divina, mas nós também sofremos e compartilhamos com eles as graças por causa da salvação, mas também compartilhamos os sofrimentos. Vamos olhar alguns textos bíblicos que trazem essa questão, então, do compartilhar das alegrias e dos sofrimentos com Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante. Paulo falando a respeito de si, em relação a Cristo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com Ele. Preste atenção, tomando forma com Ele, ou participando com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição com os mortos, dentre os mortos. Então preste atenção, todos nós queremos a ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo, é a razão da nossa fé. Mas para alcançar a ressurreição, ou para ter os benefícios, ou o benefício da ressurreição, eu tenho que passar pela morte. E os sofrimentos da morte eu compartilho com Cristo. Então pense nisso. A nossa união mística com Cristo nos proporciona benefícios e sofrimento. Efésios capítulo 2, versículo 5. Agora olha que bênção que nos é dada por meio dessa comunhão com Cristo. Nós morremos com Cristo e participamos dos sofrimentos dele. Mas olha o 5. Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, mas como que Deus nos deu vida? Juntamente com Cristo. Você estava morto e você ressuscita porque Cristo ressuscitou. Próximo texto que nós vamos ler, ainda a respeito desses benefícios, é carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele, Jesus Cristo, na semelhança da sua morte, olha a boa notícia, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, com Cristo ou em Cristo, nós morremos e sofremos, mas em Cristo nós ressuscitamos. O crente tem que saber com isso. Espiritualmente falando, nós estávamos com Cristo morrendo e ressuscitando. É a união mística com que nós somos unidos ao Salvador. Mas volto aqui no texto da confissão, então. Nós participamos das bênçãos e participamos também dos sofrimentos de Cristo. Agora presta atenção. Cristo é o sustentador e o agregador da igreja. Sendo assim, então, agora, qual é a consequência desta minha união com Cristo? O que a minha união mística com Cristo gera? Se num primeiro momento gera comunhão com Cristo, mas ela gera também comunhão com os irmãos. Olha só. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento e os deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo
proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então isso é muito interessante. Como estamos unidos a Cristo em comunhão uns com os outros, nós somos obrigados a cumprir deveres públicos e particulares. Deixa eu argumentar isso daqui. A minha união com Cristo me obriga a uma comunhão com os irmãos. Não existe uma comunhão vertical com Cristo desassociada de uma comunhão horizontal com os irmãos. Aqui tem um aspecto interessante, quando nós combatemos ou que joga por terra toda a argumentação que as pessoas têm contrária a frequentar uma igreja, seja o movimento dos desigrejados, sejam os anti-igrejas, seja aqueles que querem viver carreira solo, uma comunhão, eu, Deus, a minha Bíblia em casa e por aí vai. Porque como nós dissemos, existem elementos no cristianismo, isso foi argumentado semana passada, existem elementos no cristianismo que são essenciais e só podem ser vividos por meio da vida comunitária. Não existe crente sem o outro. Se você acha que consegue viver desligado do outro, automaticamente você está desligado de Cristo. E o único compromisso que você tem, o único elo que você tem é consigo mesmo. Porque olha que interessante, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Isso aqui é muito interessante. Olha os deveres que os crentes têm quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, pois, vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais em amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Preste atenção em todas essas ações aqui. Consolai-vos e edificai-vos mutuamente. Acateis os que trabalham entre vós, e aí aqueles que presidem, lideram, e aqueles que vos admoestam. E tenhais em máxima consideração os que com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Está falando aos líderes aí e aos que presidem. Exortando-vos uns aos outros, amparando uns aos outros e longânimos para com todos. Preste atenção que todos esses dons e todas essas características só podem ser exercidas na vida comunitária. Portanto, a minha união com Cristo me obriga espiritualmente a frequentar uma comunidade cristã. Porque tudo isso aqui, como que você vai consolar um ao outro, se não tem um outro do seu lado? Como que você vai edificar reciprocamente, ou seja, eu edifico o outro e recebo a edificação daquele que está ao meu redor? Como que eu vou ser admoestado? Se fugindo dessa característica eu corro da liderança da igreja e quero formar uma igreja ou uma vida cristã, carreira solo. Então aqui é muito interessante.
E eu quero chamar a atenção ainda no texto, quando fala dos nossos obrigados aos deveres, os deveres públicos e particulares. Então, o meu enxerto na igreja me traz deveres públicos. Admoestação, exortação, encorajamento, consolo, longanimidade para com todos. Isso só pode ser exercido com a vida em comunidade com aqueles que estão ao meu redor. Portanto, eu repito, fechando essa primeira sessão, a minha união com Cristo gera comunhão com Ele, trazendo-me as bênçãos e sofrimentos provenientes dessa união e obrigatoriamente me enxerta numa comunidade cristã, a fim de que eu exerça os meus dons para benefício dos outros e receba os benefícios do exercício dos dons das outras pessoas. Quando eu abro mão da vida comunitária, eu estou abrindo mão de elementos cruciais no cristianismo. É isso que é o cimento unificador da igreja. E ainda na seção 1, ele trabalha os deveres privados, que a igreja não tem que se preocupar apenas com o homem interior, mas também com o homem exterior. E o que ele quer dizer, ou o que os autores estão querendo nos dizer aqui? Que o nosso socorro aos demais tem que ser expresso por meio de ações, de fatos. É o texto, por exemplo, que você vai encontrar lá em 1 João. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ainda o apóstolo João diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Paulo aos Gálatas diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Você tem noção da dimensão, então, das consequências da minha união com Cristo? Eu exerço para com os demais os dons espirituais e exerço também os dons práticos, o socorro para com os necessitados, principalmente aos da fé, mas nunca exclusivamente aos da fé. É engraçado isso aqui, porque sempre tem a discussão, quando a igreja vai fazer uma campanha de doação, de assistência social, a pergunta sempre é: não, tem que ser só para os da igreja. Não, mas os da igreja a gente socorre aqui, mas nós temos que trabalhar principalmente para aqueles que estão de fora, para nós alcançarmos, ou vamos utilizar as nossas cestas básicas como instrumento de evangelização, enfim. A discussão é tola, porque a ordem bíblica é de que primeiramente eu socorro aos da fé, mas não exclusivamente os da fé. Assim eu não estou impedido de socorrer os de fora. O que eu não posso fazer é deixar os de dentro passar necessidade enquanto eu socorro os de fora. E isso tem que ser fruto da minha união com Cristo. Não é por causa que a igreja tem que ser engajada socialmente, ou porque eu tenho que ter um ministério social para dar. Primeiramente é porque aqueles que são unidos a Cristo socorrem os irmãos da fé e todos aqueles também que não fazem parte da comunidade da fé. Muito bem? Feito isso, então, nós vamos dar uma olhada agora na seção 2. O que a seção 2 nos responde, ou o que ela explica? A seção 2, então, explica como somos ordenados a manter comunhão uns com os outros, dentro e fora dos limites do culto público. Então, presta atenção. A seção 2 vai apresentar as expressões dessa comunhão. Seção de número 1, qual é o argumento? Uma vez que eu estou unido a Cristo, automaticamente eu estou unido aos demais santos, a todos aqueles que professam a Cristo como Salvador. Ponto. Uma vez que eu tenho comunhão com os santos, com os outros, como eu exerço essa comunhão? Preste atenção no texto.
Os santos são, pela sua profissão obrigatória, mantidos, deixa eu voltar aqui que eu não estou conseguindo, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus. Eu já vou parar aqui. Então, preste atenção na primeira argumentação da seção de número 2. Todos os que são unidos a Cristo são unidos aos irmãos. E como que eu exerço essa comunhão? Na sociedade, ou seja, no ajuntamento para o culto de Deus. Então, um dos aspectos obrigatórios da minha comunhão com os irmãos é o culto público a Deus. O culto público a Deus é uma das formas de eu exercer a minha comunhão. E na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua edificação. Que serviços é esse? Bem como a socorrer os outros em coisas materiais, segundo as suas necessidades e segundo suas respectivas, necessidades e meios. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invoquem o nome do Senhor Jesus. Então preste atenção aqui nos argumentos da seção de número 2. O primeiro é que eu preciso de exercer essa comunhão para espiritualmente eu ter edificação e ter os serviços públicos, os serviços espirituais que só podem ser oferecidos por meio da reunião pública. Então preste atenção, meus irmãos. Desde o Gênesis, o povo de Deus, a comunidade dos salvos, sempre exerceu, uma das formas de comunhão era o exercício do culto público. Os crentes em Israel dirigiam-se a Jerusalém para suas festividades e para os sacrifícios da manhã e para o sacrifício da tarde coletivamente, as reuniões nos sábados, as assembleias santas. Sempre fizeram parte da vida do povo de Deus. E olhe a admoestação que o autor da carta aos Hebreus faz no capítulo 10, versículos 24 e 25. Por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Então veja, qual é o nosso argumento agora? Os serviços espirituais que a comunhão dos santos traz para os crentes. Que serviços espirituais são esses? Versículo 24, então, do capítulo 10 de Hebreus, lembrando da admoestação do autor. Consideremo-nos também uns aos outros. Para quê? Sempre pegue a expressão uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha a preocupação do autor da carta aos Hebreus. Em virtude das perseguições, muitos estavam abrindo mão da frequência da vida comunitária. Muitos, embora professassem a fé ainda, mas não estavam congregando, já não estavam considerando uns aos outros. E a lógica do autor aqui é que o afastamento retira o estímulo. Porque se você deixa a vida comunitária, você não tem estímulo uns aos outros. E autoestímulo é muito difícil, principalmente na vida espiritual. Outra coisa, o que você perde? Qual é o contraste do versículo 25? Não se deixa de congregar. Antes, ou seja, ao contrário de descongregar, você deve congregar para
admoestar e façamos admoestações tanto quanto mais o dia se aproxima. Meu querido, como é que você vai ser admoestado se você abre mão da comunhão com os santos na igreja? Como é que você vai ser estimulado por um outro irmão se você abre mão da vida comunitária? Como é que você vai ser repreendido? Porque não existe autodisciplina ou autorrepreensão. Então preste atenção na quantidade de bênçãos que são perdidas, ou na quantidade que é perdida, quando eu abro mão da vida comunitária. Unido a Cristo, eu sou unido também aos irmãos. E uma vez unido aos irmãos, eu tenho obrigações espirituais de cultuar, admoestar, consolar, considerar uns aos outros. Isso só é possível por meio da vida comunitária. E além dos serviços espirituais, o final da sessão 2 vai trazer também o serviço de socorro, como eu já disse anteriormente, deve estender-se às boas obras, conforme a necessidade de cada um e conforme a disponibilidade de bens de quem doa e conforme a necessidade de cada um. O que eu quero chamar a atenção nessas obras aqui? Quem que elas têm que alcançar? Em qualquer lugar, ou todos aqueles que em qualquer lugar invoquem o nome do Senhor Jesus. Aqui é outra coisa interessante, porque nós queremos criar critérios na hora de fazer as nossas doações, né? Se vai para a África, se vai para a Europa, se vai para a Oceania. O critério não é esse primeiramente. O critério é que toda pessoa que professa ou que invoca o nome do Senhor Jesus tem que ser alvo das minhas doações se passa necessidade. Então o critério não pode ser geográfico, não pode ser racial, não pode ser continental. O critério para socorro financeiro é: professa o nome de Jesus, é um irmão em Cristo, tem que ser alcançado, tem que ser atingido pelas minhas doações, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então eu quero chamar a sua atenção na seção 2 por isso. Primeiro, que a minha comunhão me obriga aos exercícios espirituais coletivos. E a minha comunhão me obriga ao socorro material. Qual o critério desse socorro material? Tem que alcançar aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus e, evidentemente, estar em necessidade. Então, essa é a primeira pergunta. Está necessitando? Está. Confessa ou professa, invoca o nome do Senhor Jesus genuinamente? Sim. Então, ele é digno de ser o objeto ou objetivo das minhas doações. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Nunca deixamos de entender isso daí. Verdadeira comunhão implica em ação social, sim, mas motivada pela união com Cristo e não motivada pelas cobranças que a sociedade ou outras pessoas fazem à igreja. Terceira sessão é, digamos, mais uma advertência ou uma correção de que muitos acham que a nossa união com Cristo nos transforma em pequenos deuses. E aí, então, a gente tem que prestar a atenção. A terceira sessão, então, esclarece os limites da união e comunhão com Cristo e com o povo dele. Estar unido a Cristo não é tornar-se um pequeno Deus. Estar unido a Cristo é participar de tudo aquilo que Ele pode me proporcionar espiritualmente. Presta atenção. Quando Deus se encarnou por meio de Jesus Cristo, no qual habita a plenitude da divindade, o Deus Filho, Ele, o que a Bíblia diz é o seguinte: em tudo Ele tornou-se semelhante a nós. Então, a nossa união com Cristo Ele é que desce um degrau da sua divindade e se
esvazia para tornar-se semelhante a nós. Ele não nos eleva num degrau. Nós não nos tornamos super-humanos ou super-espirituais. É Deus quem se torna humano, desce um degrau e se assemelha a nós. Então, dizer que por meio da nossa união com Cristo nós nos tornamos pequenos deuses é blasfemo. E é isso que a terceira sessão vai trazer. Essa comunhão com os santos tem com Cristo, que os santos têm com Cristo, não os torna de modo algum participante em substância de sua divindade, ou na substância da sua divindade, nem iguala a Cristo em qualquer sentido. Afirmar isto ou de outra coisa é blasfêmia. Tá? Deixa eu voltar aqui. Afirmar uma ou outra coisa é blasfemo. Então, presta atenção, então. A nossa comunhão com Cristo, ou união com Cristo, não nos torna participantes da divindade de Cristo. É Cristo quem se torna participante ou semelhante a nós em nossa divindade. Esta comunhão que os santos têm com Cristo, deixa eu voltar aqui, a comunhão de uns com os outros não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Então, isso aqui é uma coisa interessante que é, como a nossa união com Cristo gera comunhão com os irmãos e gera o dever de socorrer, mas não tira a liberdade e a autonomia que as pessoas têm da sua propriedade privada. Então, o necessitado não pode exigir de quem tem o socorro. Quem tem deve socorrer o outro motivado pela sua união com Cristo. Então, a nossa comunhão com os demais e a nossa obrigação de socorrer as pessoas ou os crentes não torna os crentes necessitados proprietários do que é nosso, mas torna os crentes unidos a Cristo e em comunhão com os irmãos no dever de socorrer aqueles que têm necessidade com os seus bens ou de posse dos seus bens. Então, a obrigatoriedade de socorrer não é uma abolição da propriedade privada. Lembre-se que todo mundo cita Atos 2, de 42 a 47, como uma espécie de utopia ou de socialismo, mas os mesmos crentes que ali estavam, ou a mesma igreja, tinha propriedade privada. Quando você olha o capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira eram donos de um terreno. E a ordem da igreja não era abrir mão do terreno para socorrer. Tanto que a hipocrisia de ambos foi repreendida por Pedro, e Pedro disse: conservando porventura, ele não seria seu ou seria bênção, ou seja, eles teriam a oportunidade de manter a propriedade privada do terreno sem a obrigação de socorrer. Mas como socorreram ou procuraram, a motivação para socorrer foi hipócrita, eles acabaram sendo punidos por isso. Mas em nenhum momento foi exigido deles, foi exigida a abolição da propriedade privada. Então, a seção 3 nos traz essas duas advertências. Primeiro, a nossa união com Cristo não nos torna divinos. É Cristo quem se torna plenamente humano e semelhante a nós. É Ele que desce um degrau da sua glória, não somos nós que subimos um degrau rumo à divindade. Segunda advertência, a obrigatoriedade e o dever de socorrer aqueles que estão ao nosso redor não é uma abolição da propriedade privada. Os crentes continuam donos dos seus bens e devem abrir mão deles, não por imposição, mas voluntariamente, sendo ainda, então, donos daquilo que lhes pertence, dos seus bens e possessões. Por fim, então, algumas aplicações para nós trazermos nesta noite ao final do estudo. A primeira aplicação, e trazendo de volta à tona o que eu disse no começo,
Avalie a sua igreja. Seja motivado a frequentar uma igreja por causa da pessoa de Cristo. Não escolha a igreja para frequentar, não escolha músicas para cantar, não avalie os líderes da igreja antes com nenhum critério que não seja semelhança, exposição e a união com Cristo. E sabendo que Cristo é o elo unificador, eu não repito dentro da igreja aqueles critérios chatos e segregadores de pirâmide social, de classes sociais, que as pessoas tentam impor dentro da igreja. Eu sento ao lado das pessoas, tenho amizade com elas, não por causa da idade, das posses, da aparência física ou do que ela pode me oferecer, mas porque Cristo é o elo que me aproxima das pessoas. Isso é muito importante. Eu vejo se criando subcategorias dentro da igreja por causa de coisas tão tolas, desde roupa colorida, comprimento de cabelo, tatuagem e por aí vai. Esses são elementos tão secundários para motivar a minha união com as pessoas. Eu vejo tatuados e gente com roupa colorida tão semelhante a Jesus Cristo, e tão outros de terno e gravatas, munidos muito mais de um espírito maligno e segregador do que aquilo que as Sagradas Escrituras nos tornam. Rompa barreiras, avaliando a união por meio de Jesus Cristo. Aproxime-se de pessoas que se assemelham a Cristo e deixe as outras coisas em segundo plano. Avalie a sua igreja, primeiramente, não pela arrecadação, não pelo número de membros, não pela beleza arquitetônica, mas o quanto ela se assemelha, o quanto ela prega a Jesus Cristo. Você não precisa ter medo de uma igreja grande, de uma igreja que tenha boa arrecadação, isso não é pecado em si, mas que não seja esse o seu orgulho. O fator sustentador e unificador da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. E seja esse o fator ou o elemento, o critério avaliador das nossas comunidades cristãs e que nos leve então a saber lidar com o diferente. Se as diferenças forem periféricas, saiba superá-las para aquilo que é essencial, que é a pessoa de Cristo, sustentador da igreja. E terceiro, a nossa união com Cristo não nos torna pequenos deuses, pelo contrário, nos faz sofrer com Ele. E a nossa união com Cristo gera comunhão com os demais. E essa comunhão tem que ser expressa em serviços espirituais e em obras de caridade e socorro. Como tem sido o termômetro da sua comunhão? Muitos querem se engajar socialmente e abrem mão dos exercícios espirituais. Aí é uma comunhão manca, porque abre mão da admoestação, da exortação, do consolo mútuo. Muitos querem apenas o exercício espiritual e abrem mão do socorro material. A comunhão em Cristo, por meio de Cristo para com os irmãos, gera frutos nas duas esferas, espirituais e na esfera de ação social. Pense nisso e que Deus te abençoe, abençoe a sua igreja e que você tenha comunhão com Cristo e com os irmãos agora sobre a ótica das Sagradas Escrituras e não por motivos escusos e alheios à pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe onde estiver, nós que somos um por meio de Jesus Cristo, por meio da salvação que Ele nos proporcionou. Amém.